É, eu fiz 6 meses de psicoterapia e tem gente que acha que isso é uma vergonha falar. Para mim é um orgulho, porque Nada, é muito bom. porque você aprende a ser uma pessoa melhor, gente. E dentro do mercado financeiro em si, a gente precisa muito de psicológico, tanto que já abrindo a nossa mentoria, a Bora. parte do psicológico que a gente utiliza no método chama BPG, Banca, Psicológico e Gerenciamento. Então, eu não uso a palavra estratégia no meu método, porque a estratégia, para mim, ela nada mais é do que um complemento do mercado financeiro. Então, eu faço, sim, psicóloga, eu não tenho muita paciência para psicóloga, coach me irrita, porque eu não faço os exercícios de coach, mas eu fiz hipnose, estou fazendo essa terapia com essa doutora Michela Mares aí, eu vou pedir ela pelo menos fale para a gente um pouquinho e conseguir montar um grupo aí para que ela possa ajudar o pessoal. Mas é uma coisa incrível, porque o que acontece? Dentro das situações, existe uma questão que a gente chama de procrastinar, né? É diferente, inclusive, a procrastinação de você ser, como é que eu posso dizer, acomodado. Porque procrastinar é quando você sabe o que você tem que fazer, você sabe qual onde está o teu erro e você não corrige. Então, eu sempre começo a mentoria justamente falando dessa situação. Porque muitas das vezes eu vou passar informações para vocês, situações. Hoje é um tipo de aula, a maioria de vocês já me conhece, já tiveram a oportunidade de estar comigo, conversando comigo no privado. Eu fiz questão de conversar com boa parte dos alunos. Por ser uma da minha última mentoria da Prata, eu fiz questão de selecionar, de conversar, de explicar o que era, de escolher mesmo. A palavra certa é essa, porque eu fiz isso nas minhas últimas turmas e os resultados das turmas foram incríveis. Vocês estão aí lá nos grupos e conseguem ver os meninos. O Léo, agora mesmo, colocou o histórico dele. Chega a ser emocionante, porque é um cara que está no mercado há muito tempo e não conseguia resultado de jeito nenhum, e hoje, olhar o histórico dele todo verdinho, todo bonitinho ali, fazendo dinheiro, fez saque, né? E as coisas vão evoluindo. Aquilo, para mim, é um dos melhores resultados para mim, né? De sensação de como professora, de como mentora, o que vocês podem mais fazer por mim é literalmente ter os resultados. Isso me dá, eu falo que me dá orgasmos múltiplos, literalmente, quando eu vejo um aluno tendo esse nível de resultado. Tem aí a Poliana, o Abner, seu irmão, muitos, inclusive, acham que eles trabalham para mim e não trabalham, nem o Léo, nem a Poliana, nem o Abner. O Abner é irmão aí do Matheus, né, que veio de São Paulo, da empresa, família, deixou tudo para trás para estar aqui comigo, mas existe um processo de gratidão e, ao mesmo tempo, me dá uma satisfação enorme, porque é o meu objetivo principal, e quando eu faço vocês alcançarem dinheiro, eu alcanço o meu objetivo, que é me manter no ranking como mentora. Então, é importante que vocês entendam que todas as informações que forem passadas para vocês aqui não valem de nada se vocês não a utilizarem, né? E aí entra a palavra procrastinação. Se você pega a informação, mas não faz nada com essa informação, ela continua não servindo de nada. O mais triste de tudo é que eu costumo dizer, ainda é bíblico, que a ignorância, ela é uma virtude. E quando você não sabe, como por exemplo na Bíblia diz do pecado, você não está pecando, mas a partir do momento que você sabe, a mão de Deus sobre você é um fogo consumidor, essa é a palavra. Então, dentro do mercado e da vida, em modo geral, também funciona dessa forma. Não adianta vocês entenderem, captarem e não executarem. Por que eu falo isso? Porque o mercado financeiro, ele quebra barreiras. Ele é uma questão de cultura, literalmente. É uma profissão totalmente cultural, inova. Por que a gente não tinha isso antes? Antigamente, a gente via muito falar da Ibovespa pelo Jornal Nacional, mas a gente não tinha acesso, a maioria das gerações que estão aqui não tinha acesso à internet. A internet veio depois, aí já da nossa adolescência, alguns até depois de já ter escolhido a primeira profissão. Então, a gente não tinha um acesso que a gente tem hoje. Então, é normal o pai, a esposa, o tio, todo mundo ficar ressabiado, porque é uma coisa nova, apesar da internet não estar aqui. Quem não deu F5 na vida é, sim, considerado uma coisa nova e causa espanto a esposas, aos pais, aos familiares, a amigos, porque eles não sabem do que se trata, né? Então, vamos perdoar a ignorância desses daí, mas não dá para perdoar depois do momento que vocês passam a ter conhecimento. Então, é importante vocês entenderem que não adianta só eu passar o conhecimento se vocês não seguirem. Então, não vai mudar. É uma coisa muito complexa de fazer e, ao mesmo tempo, fácil, porque, como eu disse agora, faz parte da nossa cultura, né? E, ao mesmo tempo, faz parte da nossa história procrastinar, seguir uma coisa totalmente governamental e cultural, passado de pai para filho. Então, é uma profissão nova, muitas pessoas vão criticar vocês, muitos vão dizer que é doido, outros vão dizer que é cassino, e tudo bem, eu ganho muito dinheiro no cassino. Estava conversando com um rapaz agora recente,
E ele disse para mim, mas isso é um jogo. Eu falei, qual é o problema? O que você tem contra pessoas que ganham dinheiro jogando? Aí ele olhou para mim e falou assim, mas é um jogo. Eu falei, tem jogador de futebol, tem jogador de pôquer, tem gente que joga até peteca e ganha dinheiro, por que eu não posso jogar gráfico? Se você entende como um jogo, então tudo bem. Hoje eu vou, inclusive, depois de falar com você, vou dar uma jogadinha no gráfico. Desde que eu faça dinheiro, na hora que eu saque, a plataforma me pague, você pode chamar de que você quiser, meu querido. Para mim não vai fazer diferença. Eu acho que não deveria para você. Qual o problema de ganhar dinheiro com o jogo? Não tem problema nenhum. Inclusive, as melhores remunerações aí são para os jogadores, de modo geral, principalmente na área do futebol. E aí ele se calou, porque ia falar o quê? Né? Eu não debati com ele, mas, porém, todavia, o meu CID, que é a minha declaração de imposto de renda, vem como investidora. Mas tudo bem, você quer chamar de jogo? Vamos chamar de jogo. Mas o meu CID, minha declaração de imposto, ele vem como investimento. É porque seria ótimo se fosse jogo, porque aí seria bem mais baratinho o meu imposto. Como jogadora ou como um esporte, vamos dizer assim, o meu imposto seria quase que 70% a menos. Hoje, nosso imposto como investidor é de 27,5% que a gente paga. Professora, por que isso? Por que esse valor? Porque não é de interesse do governo que a gente opere, tem essa liberdade financeira. Então, o que ele vai fazer? O que ele puder fazer para atrapalhar, ele vai fazer. E aí o nosso querido faz o L, não sou bolsonarista, já avisando, mas se eu tivesse que escolher obrigatoriamente entre um e outro, eu votaria no Bolsonaro, mas me recusei a votar, inclusive porque nenhum dos dois merecia meu voto, porque saísse de casa para fazer isso, e nem a nação, porque não tinha ninguém decente. Então, resolvi ficar na minha humilde residência. Mas não dá para negar que, pelo menos para a economia, o Lula é uma merda. Ele já acabou com mais do que a gente tinha conquistado e voltou muita coisa. E o objetivo dele, o governo dele, o governo famoso Robin Hood, que na verdade não acontece, como teve aí o secretário comemorando 17 centavos a menos do bujão de gás, né? Que ele prometeu que tiraria, baixaria o gás. E ele tirou 17 centavos de fazer um pronunciamento para isso. Mas isso acabou prejudicando a gente como trader, porque ou investidor em modo geral, porque dificultou a nossa vida, inclusive em razão de algumas coisas, como, por exemplo, o programa que eu participo como mentora, Empreendedorismo na Rede, que fala sobre investimentos e empreendedorismo, está sancionado a estar midiaticamente agora em rede aberta. A gente só vai poder fazer em rede fechada, ordem do nosso governo, faz o L de novo. E assim sucessivamente. Então, é difícil as informações chegarem até as pessoas, e quando chega, elas chegam em formas de fake news, né? Como é jogo, é proibido, e assim sucessivamente. Primeira parte interessante, a maioria me segue já sabe, mas falar que é proibido a plataforma é ignorância, porque a plataforma tem convênio com bancos governamentais, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Se fosse proibido, eles não poderiam estar ali fazendo transferência e muito menos recebendo saque. E pior ainda, né, tendo um site da Receita Federal. Ela é proibida de se propagar, de fazer propaganda. Por isso que vocês não veem por aí a plataforma, né, Wesley Safadão cantando vem para a Etiópia, você vai ver ele falando vem para a Estônia. Você vai ver ali Maiara e Maraísa incentivando você a fazer o financiamento da casa. Isso é liberado pelo nosso governo. Mas falar da plataforma, ninguém nunca viu e nem acha o Instagram oficial das plataformas, porque elas não podem se expressar dentro do nosso país. Essa é a nossa realidade. Então, ela é proibida, sim, mas de propagar. E pelas leis da CVM, e pelas leis da Receita Federal, e pelas leis da plataforma, ela não é um jogo, ela é um investimento. E tudo bem se as pessoas falarem que é jogo, né? Não tem problema. Mas ela não é, pelas leis, ela não é, ok? Então, não compensa muita coisa, mas a maioria das pessoas que chegam até a mim chega com a dor de que não tem o apoio do pai, da mulher, da família, todo mundo acha que é louco, que é isso, que é aquilo, mas eu também fui uma louca e agora eu sou uma louca adorada pela família. Hoje eu sou a melhor irmã, a melhor filha, a melhor tia. Hoje eu tenho 130 mil afiliados. Depois que dá certo, vocês vão ser ovacionados, não se preocupem. Então, não precisa se preocupar com isso. Mas, de fato, o mais importante é vocês entenderem algumas coisas e pesquisarem também tudo que eu disser. Não toma como verdade tudo que eu disser, porque no momento que vocês pesquisam, inclusive me questionam, é o momento que vocês vão aprender. Então, professora, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, é importante.
Não existe nenhuma pergunta boba. Eu costumo dizer que existe bobo que não pergunta, porque é com as perguntas que a gente desenvolve. Inclusive, às vezes a pessoa acha que entende alguma coisa, quando alguém pergunta de alguma maneira, acaba esclarecendo. Então, eu adoro as perguntas, fiquem à vontade para perguntar, questionar e deve duvidar de tudo que eu faço e que eu falo, porque é nesse momento que eu vou provar para vocês, dentro do meu conhecimento, que o que eu estou dizendo é real. E caso eu não consiga fazer isso, ou caso eu não tenha resposta, não tenha dúvida que eu vou estudar o que eu puder e eu consigo responder para vocês no curto prazo mais breve possível, tá? Eu costumo dizer que eu tenho um lema: se for fácil, eu faço; se for difícil, me dá 5 minutos que eu faço também. Mas se for difícil, eu preciso de 5 minutos, nem que seja para respirar, para pegar impulso. Então, é isso que a gente vai trabalhar. Toda dúvida, todo questionamento, todas as coisas que vocês tiverem no dia a dia, é importante que vocês compartilhem com a gente, compartilhem no grupo, façam perguntas, para que a gente possa cada vez mais desenvolver, aprender e que possa ser mais proveitoso possível a nossa mentoria, tá? Mediante o diálogo, é por isso que eu coloco poucas pessoas dentro da mentoria, para que a gente possa ter esse diálogo, para que a gente possa ter essa conversa, que a gente pode interagir e assim ter os melhores resultados possíveis da nossa mentoria. Costumo dizer, algumas pessoas têm receio de falar comigo, outras pessoas ficam sem graça achando que está me atrapalhando, mas entendo, vocês pagaram R$ 4.000 para estar aqui, então vocês estão pagando, além de tudo, pelo meu serviço, e vocês têm o direito de perguntar, e eu preciso que vocês me procurem, que vocês perguntem, que tirem dúvida, se for eventualmente qualquer tipo de situação que forem fazer de negociações, se quiser me chamar no privado para não expor a vida financeira, pode me chamar, tem o direito de fazer isso, ok? Eu vou falar para vocês que, na medida que a gente for conversando, que a gente for falando sobre o mercado, vocês podem apertar uma mãozinha aí, que vai fazer com que vocês fiquem numa fila para que eu possa chamar, para vocês tirarem dúvida, conversar, perguntar ou qualquer coisa do tipo, tá? Então, quem quiser falar, aperta a mãozinha e assim eu vou chamar vocês para falar. Vou entrar em uma filinha e aí vocês vão falar comigo, ok? Falando de mercado financeiro, é exatamente isso que a gente fala. Parece um bicho-papão e quando a gente começa a entender, a praticar, a gente começa a dar uma abertura de mente. Porém, o meu objetivo principal aqui não é tornar vocês um trader, um operador do mercado financeiro. O meu objetivo aqui é tornar vocês um investidor. A maioria de vocês já sabem, não vou fazer muito mistério, mas um investidor, ele é diferente de um operador. E a diferença é simples, né? O operador é o cara que entra na plataforma, opera e produz dinheiro. O investidor é onde ele sabe onde aplicar o dinheiro, onde realocar o dinheiro que ele ganhou na plataforma, né? Ou de alguma outra forma ainda que seja no empreendedorismo, que é diferente de um investidor. Então, o objetivo principal é parar, pensar, raciocinar, entender situações, quais são as melhores formas de se praticar. Falar de dinheiro hoje ainda é um tabu, infelizmente, justamente pelo que a gente falou no início, porque ainda é uma coisa nova. A gente fica bêbado, fala de tudo, mas não fala quanto tem na conta bancária, né? Muito menos quanto ganha por mês. Muitas pessoas não sabem o que o marido, que a esposa, o que o pai, o que o irmão, o que o filho ganha, porque é uma falta de respeito você perguntar o salário da pessoa, ela se sente ofendida. Então, a gente não fala de dinheiro. E aí, o primeiro erro que vocês fazem é quando recebe qualquer tipo de valor financeiro, corre para o banco e faz um investimento CDI, CDO, Tesouro Direto, Previdência, e aí vai. E é muito simples raciocinar algumas coisas que passam reto. Vocês vão lá e confiam em um funcionário do banco, né? Lembrando que esse funcionário, ele tem uma meta para cumprir. Então, ele não vai te indicar o melhor investimento para você. Ele vai indicar a meta que o banco propôs ele, qual investimento está faltando, e ele é funcionário do banco. Então, ele está preocupado com o banco, não com você. Quando você não entende o que fazer com o seu dinheiro, é para lá que você corre. E aí é o primeiro erro financeiro que a gente comete na vida. É ir no banco perguntar para o lobo o que caminho o Chapeuzinho Vermelho deve seguir. E aí ele vai te orientar da maneira propícia para que ele seja o funcionário de destaque do banco, porque ele precisa dar uma coisa mais lucrativa para o banco. Muitas pessoas têm, poucos têm as rendas passivas, porque a gente não pode considerar um CDI como renda passiva, porque a rentabilidade é ridícula, então não daria para pagar a conta nem de água e luz, a não ser que a gente tivesse um valor exorbitante dentro do banco, né? Então, a gente
chama de renda passiva, alguns nem teriam renda passiva. O que é uma renda passiva? É o famoso ditado, dinheiro trabalhar para você. Então, o dinheiro precisa trabalhar para você. É quando você não precisa trabalhar, você está dormindo e o teu dinheiro está rentabilizando. Isso é uma renda passiva. Quando você tem uma renda ativa, é quando você precisa do seu esforço físico para estar trabalhando. Então, isso é uma renda ativa. Infelizmente, como a gente acabou de falar, as nossas rendas passivas, elas acabam sendo entregues às pessoas que sabem trabalhar o nosso dinheiro, que sabem fazer o dinheiro trabalhar para ele, que é os bancos, literalmente, né? Uma coisa importante para vocês entenderem, professor, e quando eu venho para o mercado, quando eu vou buscar algum tipo de mentor, quando eu vou buscar um conselheiro financeiro que também está interessado na corretora onde ele trabalha, ele vai colocar ali onde ele trabalha, mas o mais importante, principalmente no caso de mentoria, como vocês estão aqui comigo, o mais importante de tudo e fácil detectar também o que é golpe e o que não é golpe, é só você pegar o nome do seu mentor e colocar no Reclame Aqui, e aí você vai entender quantos Reclame Aqui tem aquele mentor, qual é a possibilidade ali dele de frustração entre as pessoas que tiveram e até mesmo as questões de fraude, de qualquer tipo de situação. E aí fica fácil para vocês trabalharem a ideia de escolher uma pessoa para orientar vocês e cair em menos golpe. Todos os dias, eu recebo um aluno que tomou um golpe de uma empresa ou de um trader ou de alguma outra situação. Então, antes de tudo, primeiro entender. Quando você vai fazer o seu investimento no banco, lá dentro do banco você vai receber, porque é obrigação deles, e olha por que a CVM não libera a publicidade, mas lá vai estar escrito o que o banco vai fazer com o seu dinheiro. Vamos falar, por exemplo, do Nubank. Está claro no Nubank que quando você faz um investimento no Nubank, o Nubank pega teu dinheiro e coloca o seu dinheiro, preste bem atenção no que eu vou dizer, coloca o seu dinheiro na Binance e na XP. Então, peraí, professora, você está me dizendo que o banco faz trader com meu dinheiro? Exatamente, tá? Seja de renda fixa, seja de renda passiva, seja de renda variável. Ele faz trader com seu dinheiro. Mas você não sabe o que é Binance, você não sabe o que é XP, você não sabe o que é IQ, porque a CVM proíbe a publicidade. Assim como o MEC, que é a nossa instituição de ensino, também proíbe a faculdade de fazer algo voltado para esse mercado de investidor. E quando você vai para uma faculdade estudar investimento, você vai estudar justamente o famoso CDI, CDO, Tesouro Direto e assim sucessivamente. Triste isso, mas é uma realidade. Porque não é de interesse governamental que você tenha a tão sonhada liberdade financeira que pessoas de país de primeiro mundo têm. E é por isso que aqui, na quinta série, nós estudamos filosofia e religião, enquanto compatível com a nossa quinta série no país de primeiro mundo, as crianças estudam gestão financeira e análise gráfica. Então, existe um mundo por trás disso, existe uma série de falcatrua mesmo, essa é a palavra certa, da parte do governo, que impede com que a gente tenha esse conhecimento para que, assim, a gente viva ad eterno pagando juros, fazendo financiamentos, achando que a casa própria é a nossa segurança, quanto num documento está dizendo que ela nem sua é, não serve nem para você usar ela para avaliar alguma coisa, enquanto não tiver quitado, porque ela é do banco, né? E assim a gente precisa aprender a entender o que é mito, o que é uma coisa cultural e o que é uma coisa que vai passando de pai para filho, porque eu não vou nem dizer procrastinação por falta de conhecimento, mas a partir de agora, nós vamos falar sobre tudo isso. Então, eu não vou ensinar vocês apenas a fazer dinheiro no mercado financeiro, porque para mim e para vocês não seria o suficiente. É como hoje, por exemplo, o primeiro dever de casa, peguem aí e procurem no YouTube reportagem de pessoas que ganharam na Mega Sena, ou em volta de vocês, tentem lembrar quem já ganhou uma herança e voltou a ficar pobre de novo com a herança que recebeu. Isso porque não é o dinheiro que faz a diferença, mas sim a maneira com que você o trata é que vai fazer diferença na sua vida. E como faz diferença na sua vida. Então, a maioria das pessoas que ganham dinheiro, se ela, principalmente se ganha, tá? Não que produz, ela tem uma grande chance de voltar à realidade financeira. E a gente chama isso de termostato. Tá? A pessoa se dá um jeito de livrar do dinheiro, e aí entra a questão que eu estava falando um pouco antes da gente começar, que é a questão psicológica. Por isso que o meu método chama BPG, Banca, Psicológico e Gerenciamento. É de suma importância entender, porque você entende um gerenciamento,
Boa parte de vocês já fizeram minha mentoria gravada, fizeram algumas mentorias comigo, me acompanham, mas não conseguem entender porque não seguem um gerenciamento. Nada mais, nada menos do que o que a gente chama de termostato. E a gente fala sobre isso no livro O Segredo da Mente Milionária. Eu não gosto de ler, pronto, falei, estou mais leve. Então, o que, que eu faço para vocês entenderem? Eu normalmente pego e coloco em áudio, no YouTube mesmo. Então, enquanto eu estou fazendo alguma coisa, enquanto eu estou operando, enquanto eu estou dirigindo, eu vou lá e coloco o áudio do Segredo da Mente Milionária. Às vezes eu repito vários livros, dura 6 horas, você acaba conseguindo, inclusive, otimizar o seu tempo, porque você acaba lendo na semana, eu leio na semana, ou melhor, ouço na semana, uma média de 2 livros por semana. Então, eu consigo ter uma gama de conhecimento maior, fica até mais fácil, inclusive, repetir o livro quando eu sinto necessidade. Mas eu vou mandar para vocês no grupo, mas os meus livros preferidos para vocês que estão começando é Segredo da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia, e mesmo aqueles que não são casados, um dos maiores livros mais interessantes que fala muito sobre taxas de juro é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Então, esse livro, ele fala não só também da convivência, quem não é, para escolher quem vai estar do lado futuramente, mas é importante porque ele fala muito sobre taxa de juros, coisas de longo prazo, a verdadeira ideologia de ter a casa própria, como a gente sempre fala, que assusta quando a gente fala que isso é uma das maiores ignorâncias hoje dentro do nosso país, são pessoas que têm casa própria e não conseguem viver bem. Por quê? Porque normalmente a casa própria, ela não é a casa dos teus sonhos, nem no lugar dos teus sonhos. Por que, que ela não é? Porque ela não cabe no teu bolso. Então, você vai comprar aonde o banco permite que você faça o financiamento, aonde cabe no seu bolso. Agora, se você pega aquele capital, aqueles 30% que você é obrigado a dar no financiamento da casa própria e investe ele, você moraria na sua casa dos sonhos, porém de aluguel, e não mexeria no seu capital, não colocaria no que eu costumo dizer em tijolos. Né? Então, a gente tem uma série de fatores e é importante entender e trabalhar isso, tá? Para que quando a gente tem dinheiro, a gente não corra riscos de criar situações onde a gente pode perder o capital envolvido, o capital que a gente criou, o capital que a gente fez, né? Até aqui está tudo bem? Ida Freitas, quer falar alguma coisa, Ida? Ida? Olá, Ingrid. Bom Tudo dia, jóia? boa noite para vocês. Boa noite. Para mim é bom dia. Eu moro no Japão Ah, e é sou amiga verdade, você é sou amiga amiga do do Léo Léo. Ono. Muito bem, Isso, Ida. isso. Para mim, eu já quero adiantar que é um prazer, é uma honra estar participando desse grupo, né, dessa mentoria que você vai dar. O Leonardo recomendou muito, mas eu preciso fazer uma confissão. Eu não entendo nada, sou zero. E eu sei que tem algumas pessoas aí que já têm alguma noção, né, de mercado, mas eu estou começando do zero. Então, eu gostaria de pedir, assim, a- não é paciência, mas conte comigo, talvez eu vou fazer muitas perguntas. Faça, tem que fazer. Tá? Na verdade, a maioria aqui é do zero, e mesmo quem já opera, o meu método ele é totalmente diferente. Então, a pessoa continua estando do zero, porque eu criei tudo que eu vou ensinar aqui. Então, mesmo quem opera não sabe o que vai ser ensinado aqui. Tá bom? Tá ok, muito Não se obrigada. preocupe, pergunte mesmo, Tá pergunte bom. muito. A aula só rende se tiver pergunta, se não tiver, não rende. Sim, Tá tá bom? bom, obrigada. Nada, disponha. Então, nosso objetivo principal é justamente esse: é entender o mercado, como gastar o mercado, a funcionalidade. Professor, eu tenho alguma dúvida, talvez até eu acho que isso às vezes é um jogo. Né? Gente, pergunte quem faça, quem já fez, quem perdeu, se não fez, ouviu falar. Sempre pergunte. O legal é que a gente tem aqui na turma muita gente que veio de indicação, eu gosto muito disso. Normalmente é o amigo, é o irmão, é a amiga, é um amigo do amigo, é alguém que já me segue há 2 anos. A gente tem aqui o Marcelo, que está aí comigo já acho que me seguindo aí já tem uns 2, 3 anos, né? Mais ou menos. Hoje está na mentoria aqui, também está na individual, já começa a em grupo e a individual, super interessante. Tivemos uma conversa importantíssima, inclusive, no feriado aí. Ele me procurou com algumas coisas, então é importante, depois, se você puder falar, até, Marcelo, é tão importante isso que eu às vezes consigo, com a minha mentalidade, com a visão que eu tenho, abrir a visão de vocês e conseguir ajudar de uma maneira mais precisa. Então, podem me procurar, que eu estou à inteira disposição, ok? Até aqui, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, ou sobre o mercado, ou sobre a minha vida como profissional? Alguma coisa que vocês queiram saber, queiram ter vontade de perguntar e não teve essa oportunidade? Eu, Matheus. Vamos lá, Matheus.
Professor, eu tenho uma dúvida sobre se a gente consegue ganhar em dólar. Eu Sim, não sei se agora é o momento certo, porque assim, é, o meu objetivo é mudar para os Estados Unidos. Então, assim, eu preciso ganhar uma certa pontuação no banco de lá, para que depois, no futuro, quando eu já tiver com umas documentação sobre visto, essas coisas assim, quando já tiver tudo encaminhado, tudo certo, eu já e precisar de um empréstimo, de um financiamento no banco lá, eu consigo um empréstimo, um financiamento bom por conta do meu score. Então, hoje, o que que eu faço? Eu tenho um cartão de crédito de viagem de lá, e tudo que eu gasto aqui no Brasil, eu pago em dólar lá, tá? Eu compro o dólar aqui, e transfiro para minha conta lá. Então, eu queria saber se a gente consegue já utilizar essa plataforma e já transferir para o banco de lá, sem passar aqui no Brasil. consegue. Inclusive, eu faço isso por questões de impostos, tá? Eu só mando para o Brasil o dinheiro que eu preciso para viver. Eu mando para fora o dinheiro que eu guardo, tá? Isso é interessante, inclusive, também, falando sobre a questão de taxa de juros e tudo, é muito interessante, porque fora quando você manda o dinheiro para fora, o banco fora é fora do paraíso fiscal brasileiro. Então, você não paga imposto aqui, tá? Você tem direito a fazer duas situações, tá, o Matheus? Você pode abrir um Uhum. banco virtual, como se fosse um Nubank, tá? O Netelis, CRI, Bcash, com propriedades de fora, ok? Pode Uhum. trabalhar essa questão desse banco fora e manter o teu dinheiro lá. O meu crediário, inclusive, é maior lá fora do que dentro do país. Entendi. Porque tem aquela questão de expatriação do patrimônio que eu estava pesquisando uma vez, inclusive eu até preciso passar para um amigo sobre isso daí, de expatriação do patrimônio. Não lembro se Mas era isso isso. quer dizer o seguinte, tá? Se você pega algo do Brasil e leva para lá, mas a plataforma não é brasileira, tá? Então, na verdade, você não está fazendo criando essa licitude, porque ela não é do Brasil. Então, você não está fazendo isso, tirando daqui para levar para lá, tá? Uhum. Então, não Tá. cabe, tá bom? Já sai direto da plataforma para o banco de lá. Exato. E a plataforma não é brasileira, então tá tudo certo, Pronto. ok? Legal. Uhum. Mais Obrigado. alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém queira perguntar? Jura que ninguém tem dúvida de nada? Diogo? Opa, boa noite. Bom, Boa noite, Diogo. primeiro eu queria deixar claro que eu tô cheio de ciúmes, porque todo mundo conhece você e eu não conheço ainda. É Mas verdade. assim, eu acho bacana esse boca a boca, porque você vê como é que é consistente, né? Um vai levando o outro, aí um sucesso vai agregando valor à opinião dos amigos, né? E acaba que o grupo vai se tornando mais forte, todo mundo na mesma direção. Eu tenho uma clínica odontológica e aqui é mais ou menos a mesma coisa, né? Eu quase não faço marketing, mas o boca a boca pelo bom atendimento acaba trazendo a família inteira, às vezes, de uma pessoa que vem fazer o tratamento. E isso é muito bacana. Isso mostra o quanto o seu curso é coeso, o quanto ele é verdadeiro, o quanto você realmente se dedica aos alunos. E basicamente era isso, era mais um ciúmes, porque ainda não Com conheço o Brasil. ciúmes. E uma felicidade estar participando do grupo também. Espero poder Isso é somar de uma alguma coisa que eu maneira. sempre preservei, por isso que você não me vê, vocês não me veem divulgar a mentoria tanto em grupos e nas minhas redes sociais, porque eu acho legal, primeiro, porque vocês acabam tendo um apoio, né? Igual aí no caso do Matheus, a gente tem o Marcelo, que já está há um tempo comigo, o Júnior Borges está há um tempão comigo, a Ida, que veio através do Léo. A maioria que está aqui, na verdade, ele veio por alguém, por indicação de alguém. A Vivi, assim como a Lili, que está aqui pela Leina também. E isso é muito legal, porque vem com a solidez, né? Porque, como a gente fala, para mim, me ajuda a tirar esse tabu que a população coloca. Então, você já vem com uma certeza, com uma vontade, porque está vendo o outro tempo. Então, eu sempre dei ênfase nos últimos mentorias, justamente sempre dei preferência para quem vem dessas indicações, por isso, porque fica mais fácil. Agora você vai entender um pouco melhor, Diogo, quando eu falo das minhas questões da mesa operatória. Então, normalmente eu tenho o irmão, tenho a mãe, o filho, tenho os dois amigos, e aí acabam me facilitando. Essas coisas todas, para mim, entram como requisito, porque acaba sendo um apoio, e é importante, principalmente pelas questões que a gente falou de psicológico. Mas tem muita gente nova aqui também, sinta-se abraçado aí. Você já faz parte, né? Você já está nos grupos aí, já está acompanhando há um tempo, não precisa sentir deserdado assim, não. Não, tô brincando. Só para comentar a pergunta do Matheus, eu achei muito importante sobre isso, porque o mesmo planejamento dele é o meu. Então, assim, eu já estou num processo já para poder migrar também. E a minha ideia é utilizar a IQ para produzir dólar lá para utilizar lá fora, né? Fora os outros investimentos que eu já tenho aqui também.
E aí, a pergunta em relação a encorpando o que o Matheus perguntou, você consegue orientar, ou está no teu escopo Sim, do treinamento essa metodologia de mandar o dinheiro sim. para fora? Sim, E já- essas coisas a gente pode até fazer no privado, porque como não é todo mundo que é a minoria, Perfeito. acho que a gente pode falar um pouco abrangido, mas eu posso orientar bem de perto fazer isso, né? Qual conta Beleza. abrir, qual movimentação. Inclusive, o mais legal que das rendas passivas que o mercado dá, as possibilidades que você tem, todas elas são pagas em dólar também. Então, Maravilha, a excelente. ideia de quem quer ir para fora é um dos melhores objetivos, não tem nem o que questionar. É muito difícil, na verdade, um trader ficar aqui no Brasil. É por isso que eu venho encerrando também as questões das minhas carreiras, porque após a inauguração de algumas coisas minhas, o banco, tudo, eu também estou de partida. Já vamos todo mundo ficar num país só. Opa, aí sim. Já vamos fazer morada todo mundo num país só. É só a senhora avisar que vai todo mundo junto. Já vamos todo mundo, já vamos discussão, né? Aqui no Brasil o povo adora discussão, vamos discussão. Porque é difícil você lidar aqui, justamente por essas questões que a gente acabou de falar, de imposto, a falta de oportunidade. Uma das minhas maiores vontades de vir para o mercado financeiro era conseguir pagar para o meu filho um colégio onde tivesse ali esse estudo voltado para a área de um país de primeiro mundo, né? Eu não queria que meu filho estudasse a realidade daqui. Infelizmente, a faculdade, as coisas daqui, a gente acaba tendo aí um conhecimento para se tornar funcionário, né? Eu costumo dizer isso. Então, é importante, a maioria das pessoas vai embora. Eu já tenho vários alunos que já foram, inclusive. Um dos meus alunos que mais fez dinheiro, que é o Douglas, era servente de pedreiro, quem me segue há muito tempo sabe, foi uma das minhas primeiras turmas. Hoje ele é mentor de mercado financeiro, tem a 5ª série aqui no Brasil. Ele é mentor de mercado financeiro, tem 4 rendas passivas dentro do mercado e fora o operacional. E vive hoje em Nova York. Inclusive, eu falei para ele que eu não vou nem pagar estadia, que eu estou querendo fazer um passeiozinho, porque depois já separa aí meu chão que eu estou chegando. E ele vive lá, e é um dos meus maiores orgulhos. Eu falo que ele nem chegou a ser o pedreiro, ele era servente do pedreiro, mas fez as coisas da maneira que tinha que ter feito. Eu falo que foi um dos meus alunos mais fáceis de lidar, por incrível que pareça. Você falava e ele executava e tá aí o resultado hoje. Hoje eu fico olhando as histórias dele e o olho chega a encher de lágrimas. É muito legal. Mas esse é o objetivo. Mas podendo, a gente conversa sobre isso e faz. O mais importante para transferir a conta para dólar, tá, gente? É o primeiro depósito. Ele precisa, quando você for fazer, ele vai te dar como dólar, como real. Depois que você fez o primeiro depósito, Diogo, você acho que já opera em real, né? Sim, opera em real. Você teria que excluir tua conta e abrir uma nova em dólar, tá? Sem problema. Tranquilo. Depois eu te procuro, então, para trocar uma ideia com você. Eu acho que o Sim. Matheus também tem o mesmo objetivo, aí não sei se A gente compensa. pode marcar já para conversar Com junto, certeza. Bacana, Com bacana. Podemos sim. tá bom? Fiquem na paz que eu estou aqui para isso. Voltando para isso, mais alguém? Vamos lá, Vanderleia. Vanderleia que ganhou o nosso sorteio. Oi, boa noite. Está, Vanderleia, para a estreia? Nossa, tô assim com o coração na mão, muito emocionada e muito curiosa. Não sei muita coisa, por isso estou só ouvindo e querendo aprender e querendo deixar de fazer faxina. Porque eu trabalho fazendo faxina, trabalho muito, já sou uma senhora, né? Já tenho 50 e poucos anos e queria ter uma vida melhor para poder Está no curtir lugar meus certo. netos, né? E depois que eu te conheci mesmo, assim, eu realmente, eu digo, agora eu acho que eu consigo, porque é como você falou, a gente toma muito golpe achando que as pessoas são honestas e que vão te ajudar e te vende curso, e tu compra robô e ninguém diz nada, e ninguém te ajuda, e aí tu vê que é tudo uma furada. É, Aí eu te conheci no Instagram e comecei a te seguir, comprei a tua mentoria gravada, já consigo fazer 2, 3 real, né? Porque estou tentando fazer o gerenciamento como você ensina. E aí tive a maior sorte do mundo, nunca ganhei uma rifa. ai, tá vendo? Deus preservou para ganhar na hora certa. Aí eu sempre dizia para minhas amigas que elas entendem menos que eu, mas dizia assim, não, essa mulher vai me ajudar. Eu ainda sempre dizia assim, ela vai me ajudar a ficar rica. É o E ela, objetivo. e ela dizia assim, guria, isso aí é besteira, isso aí não te leva a nada, e não sei o quê. Tu vai trabalhar, eu digo, eu não compro a mentoria dela porque eu não tenho dinheiro, mas um dia ainda vou conseguir, eu disse para elas. Agora eu fiquei bem quietinha, não contei para ninguém. Quando Não eles veem, eu conte. já tô bem. E anota E os aí, nomes. Na hora que pedir dinheiro emprestado, você não empresta. aham. E agora vou só escutar, vou escutar para aprender, e aí quando eu realmente tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu vou perguntar. Eu tô só ouvindo porque eu não entendo muito, então eu não sei o que perguntar. Eu tenho curiosidade, mas eu não À sei o medida que as que. curiosidades forem surgindo e as dúvidas forem surgindo, pergunte, tá? Não deixe Ok, passar. ok, Pergunte, porque é obrigada. extremamente importante.
Certo. ok? Ok. Ademir, Tá. Ademir, se você estiver falando, acho que seu Boa, microfone... boa noite. Agora sim, boa noite, Ademir, tudo bem? Tudo bem, uma satisfação muito grande estar participando desse grupo. E eu tenho uma pergunta, eu gostaria de saber, no caso da plataforma. Eu abri minha conta, o primeiro depósito eu fiz em real. No caso, teria que fazer em dólar ou só no cadastro em dólar, no momento que você faz o depósito, já converte em dólar a própria A própria plataforma? plataforma já converte. Quando você vai fazer o depósito, ela pede para você escolher R$ 100 ou $100. E aí ela já faz toda a conversão. Na hora que você faz lá R$ 1.000, ela vai colocar lá $200. Ah, entendi. Tá. Entendeu? Ela faz sozinha. Mas isso tem que ser escolhido na hora do depósito, tá? Eu gostaria de falar, eu cheguei aqui, eu acredito que, no meu caso aí, o maior golpe, acho que meu, foi o meu próprio psicológico. Eu consigo até fazer dinheiro, mas é igual você falou, eu não consigo segurar. Na hora de sacar, eu travo. E eu estou aqui para poder aprender da maneira certa. O saque, o psicológico, o dinheiro, a gente, quando faz dinheiro, a gente fala que com aquela banca maior a gente pode fazer mais, né? É normalmente o pensamento que a gente tem. E é o que eu sempre falo, porque o dinheiro, ele é a única coisa no mundo que não é demais. Você pode ter 1 milhão na conta, se alguém quiser te dar 1 bilhão, tá bom. Não vai te transbordar, não vai te fazer mal, entendeu? Então, é muito difícil seguir o psicológico voltado para a área financeira, não é fácil. Isso eu venho estudando, lendo alguns livros também, para poder pegar e conseguir, e tenho certeza agora com seus ensinamentos, com seu conhecimento passado, eu possa conseguir sacar o que eu faço e conseguir ser consistente. O mais importante é vocês me sugarem. Eu vou dar o máximo de mim, mas eu preciso o máximo de vocês. Eu costumo dizer que são 3 semanas por uma vida ou uma vida por 3 semanas. A escolha é de quem está na mentoria. Então, eu vou estar aqui disposta, eu vou dar o máximo que eu puder de mim, mas eu preciso que vocês deem o máximo de vocês também. E aí eu não tenho dúvida de que tudo vai funcionar. Tá bom? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Hein? Nada. Robson? Boa noite, estão me ouvindo? Boa noite, estou ouvindo. Boa noite, Ingrid, boa noite, pessoal. Bom, Ingrid, eu falo aqui de Santos, São Paulo. Sigo já desde o ano passado, participei de algumas lives sua e depois eu participei da Sala de Sinais. Falar a verdade para você, eu entrei com R$ 200 em 5, 7 dias, já tinha R$ 1.564. Isso nunca aconteceu comigo na IKEA, eu não passava de, no máximo, R$ 400. E quando eu vi aquilo ali, achei um negócio assim, não, isso é possível, né? Você, as tuas entradas, eu ficava pensando, meu, que bruxaria é essa que ela tá fazendo? Meu Deus do céu. E eu mesmo quebrei, mas eu sei que eu quebrei por gerenciamento. Foi erro meu, quando eu continuei operando sozinho, e aquele negócio de você perder e tentar recuperar, e o teu psicológico acaba te induzindo ao erro. Mas conheci você através até da história que você conta, né, do mercado financeiro, das pessoas que quebraram lá na região do Rio de Janeiro, se eu não me engano, do governo Sim. Bono, né, toda essa história. E o mais interessante é que é aquilo que a gente já conversou, né, Ingrid, você não faz, como se fala, você não exibe o que você tem, né, sensacionalismo, nada disso, carrões, mansões, nada disso, como outros traders faz. Eu vejo muito você querendo ajudar as pessoas, como essa semana entrou um trader No nosso grupo. e você excluiu ele porque ele estava querendo mostrar algo e não conseguia provar como que ele fazia isso. Você fez essa pergunta para ele, ele não conseguiu provar, depois ele achou ruim porque você excluiu ele do grupo. Isso mostra o teu caráter, né, de você querer ajudar as pessoas. Isso é muito legal. Simplesmente você falou, acredita em mim, vem, eu tô aqui. Na verdade, a gente tem uma logística muito fácil. Aí a Vanderlei ia falar uma coisa importante, que é os robôs, né? Robô, até mesmo as salas de sinais, indicadores, todas essas situações que muita gente passou. E eu falo, às vezes as pessoas entram aqui mais com receio, né? Com medo, como a Aida falou para a gente, que é nova, e aí vai. Mas isso é tão interessante e tão importante, porque vocês pelo menos não passaram por isso, porque é sofrido. A gente entra num grupo, compra uma mentoria, você faz ali uma sala de sinal, você compra um robô, e as pessoas normalmente fazem isso para enganar.
vamos lá. Falando do mercado hoje, para vocês terem uma convicção rápida e lógica, o mercado financeiro, ele tem um número de 3% das pessoas que ganham dinheiro no mercado. Pouco, quando iniciou a pandemia, nós chegamos a bater 4,2% de pessoas que ganham dinheiro no mercado financeiro. Professora, por que é tão baixo esse número de pessoas? Primeiro, porque as pessoas encaram o mercado financeiro como uma segunda renda, e tudo bem por isso, desde que você entenda que é uma segunda renda baseada em uma profissão. Isso é uma profissão. Se você não encarar isso como uma profissão, você vai sempre estar utilizando o mercado financeiro de uma maneira errada, que seria, eu costumo dizer, que é um caixa eletrônico. Então, não tem problema de que seja sua segunda opção de renda. É óbvio que eu acredito, independente de qual seja a profissão de qualquer um aqui dentro, eu desafio a quem seguir se não vai suprir a renda atual. É fato de que vai. Isso é um fato, não é uma possibilidade. Se você levar a sério e encarar esse mercado como ele é, pode ser qual for a sua renda, o mercado financeiro vai sim suprir a sua renda principal hoje e vai se tornar a tua renda principal. Então, é importante que a gente encare o mercado financeiro como uma profissão, né? Literalmente como uma profissão. Qual dificuldade que a gente tem? Eu fiz algumas enquetes lá no grupo, quem está lá no grupo sabe, eu perguntei, por exemplo, o empreendedor, quem é investidor, quem é assalariado, e assim vai. A gente tem dois níveis de pessoas. A gente tem um empreendedor, que normalmente é o cara que ele trabalha a mente dele, ele precisa criar uma promoção, ele precisa criar regras, ele precisa criar até horário de funcionabilidade para passar para um funcionário. O assalariado, que é o funcionário desse empreendedor, ele segue o que uma mente criou, ou seja, você se torna programado a seguir algo que foi criado por alguém. Então, quando a gente fala sobre empreendedorismo, é super interessante o fato de como, quando uma pessoa é empreendedora, ela tem uma mente, eu falo que mais fértil e delirante, e automaticamente mais fácil de abrir a cabeça. Quem é concursado, quem é assalariado, ele está acostumado a seguir regras de uma mente brilhante, de alguém que conseguiu levar uma empresa ao topo, ao ponto de ter ali os funcionários dele. Então, eu costumo dizer que é mais difícil abrir a mente. Isso é legal para vocês entenderem, porque é importante vocês entenderem qual colocação vocês estão. Eu até coloquei alguns textos lá no grupo, para que vocês possam idealizar isso e começar a trabalhar isso. Abrir a mente hoje é muito complicado. É uma das partes mais difíceis que a gente tem, que é o que a gente vem falando da parte psicológica, a parte psicológica, a parte psicológica. Não é tão simples e tão fácil lidar com a parte psicológica. E vem dessa questão do treinamento, né? Eu lembro que eu tive uma conversa até com a doutora Ana Paula aí, e ela disse para mim assim, cara, eu era uma pessoa tão criativa, eu era uma pessoa tão assim, e hoje, depois desses anos todos de governo, que ela é médica da fundação aqui no Brasil, em Brasília, ela falou, já é o que você fala, eu já não penso mais, eu chego lá, eu tenho uma cartilha, eu tenho regras, eu tenho lei, eu tenho coisas que eu tenho que seguir, e aí eu virei um robozinho, eu chego e vou fazendo o que eu tenho que fazer. E é isso que acontece, a gente acaba trabalhando para o sonho de alguém e essa pessoa planejou o sonho dela. E aí você está ali trabalhando para o sonho dessa pessoa. E aí isso te torna uma mente preguiçosa, uma mente complicada de pensar, porque você está seguindo ali o que foi passado para você por alguém que criou, que pensou, e você está executando. Por mais que na execução você precisa pensar, né, ainda assim, o cara que criou, ele também pensou em todas as maneiras que você pensaria para executar o que ele precisa. Olha que doido. Então, ele trabalha mais a mente, ele tem ali a mente mais, eu falo que empreendedores são os empresários da vida, a gente tem a mente fértil e delirante. Tem hora que eu tenho um projeto, e isso é bem interessante que eu vou dizer para vocês. Eu penso alguma coisa, eu gerencio a vida de algum aluno, eu faço alguma coisa, mas é tão difícil desenhar para passar para o aluno, e olha que eu tenho uma didática boa, que a pessoa não entende. E aí, muitas vezes, eu falo, cara, você está entendendo o que você está perdendo? Você está entendendo tal situação? E a pessoa continua não entendendo. E aí, na verdade, é porque ela tem preguiça de trabalhar. É como quem é sedentário, no meu caso. Se você me chamar para correr uma maratona, não vai rolar para mim. Eu vou dar uns 3 passos e vou sentar. Literalmente, fiz isso com a minha esposa. Ela me chamou para caminhar, eu e meu cachorro, sentamos os dois. Falei, sem chance de continuar essa caminhada. Porque eu não estou treinada para isso. Ela não anda, é engenheira, roda para lá, para cá, trabalha com obra, fica lá, escala coisa para ver a obra lá em cima. Ela trabalha com reforço estrutural, então ela tem uma vida muito mais ativa que a minha. Eu sou sedentária mesmo. Depois que eu fui para o mercado financeiro, acabou, morreu a Ingrid. Fui jogar bola, quase morri com falta de ar, infartada. Não dá para mim, agora eu teria que treinar meu corpo para isso. E a mente também, ela funciona assim. A gente também precisa treinar a mente para que a gente volta a trabalhar ela.
Então, é importante a gente entender as limitações e aonde estão as falhas para a gente fazer. E o que é que traz essa segurança maior? É entender. Às vezes eu falo com o aluno e fala, professor, eu não entendi não, mas eu vou fazer porque eu confio com você. Eu falei, se aí você se deu mal, porque aí eu morro amanhã, você não entendeu, acabou. Não segue o projeto. Pergunta 1000 vezes, eu vou te responder 10.000 vezes, se for preciso, mas você precisa entender essa roda gigante, como ela funciona, para que você consiga lidar, porque eu não vou estar aqui para sempre, por mais que eu quisesse, né? Mas você precisa aprender a lidar com isso, por isso que é importante as perguntas mais uma vez, que a partir do momento que você entende e prova isso, é fácil. Então, por exemplo, dentro do mercado financeiro, a gente falando de 3%, quase 4% hoje vive do mercado financeiro, de forma real, operacional falando, é um número muito pequeno. Então, se a gente raciocina muito rápido, né, que foi, por exemplo, o meu caso, quando eu comecei, eu me empolguei rapidamente com os robôs, com a sala de sinal, com os indicadores, mas quando eu fui estudar a fundo o mercado, a primeira coisa que eu falei foi, cara, se um robô fizesse a pessoa ganhar dinheiro, a porra desses robôs é 1.000, 2.000, é 500, é 300, mas vamos colocar muito caro, 5.000 reais, um robô bem caro. Cara, quem não teria condição de vender a virgindade da irmã mais nova para comprar um robô de 5.000 reais para ficar milionário? Qualquer um consegue levantar um dinheiro desse. Você fica até um mês sem comer, sem fazer nada, para chegar ali e levantar uma grana para comprar um robô. Então, pera, tá vendo que isso não funciona? Se funcionasse, nós teríamos hoje 97% das pessoas ganhando dinheiro e teríamos aí 3% sem ganhar dinheiro no mundo do mercado financeiro. Simples assim. E aí eu falei, isso não funciona, tá vendo que isso não funciona, Ingrid? Você está se iludindo à toa. Rapidamente eu saí disso, depois dei os indicadores, eu falei, cara, indicador, banda de Bollinger, RSI, que são, nós não vamos usar isso, quem não conhece não precisa nem querer aprender. Mas se o indicador me dissesse o que o gráfico vai fazer nos próximos minutos, espera, todo mundo estava rico. A mesma coisa eu idealizei com a questão do suporte e resistência. Né? Quem que não sabe marcar um topo e um fundo de um preço? Ah, foi no máximo até aqui, baixou até aqui. Aí quando bater lá de novo, a gente entra o contrário. Gente, não dá, não é isso. Está na cara que não é isso. Porque se fosse isso, qualquer pessoa que viveu o mercado financeiro alguma vez na vida, ou quem até mesmo não viveu, aprende a fazer um topo e fundo, que é um suporte e resistência. Então, peraí, também era para ter 97% ganhando dinheiro. Né? Então, você começa a trabalhar a mente. Eu ia para as minhas mentorias, chegava lá na mentoria, sentava ali, eu começava a fazer um cálculo rápido na minha cabeça. E eu ficava, cara, não é isso, isso aqui todo mundo já entendeu. Se fosse isso daqui, todo mundo era milionário, não tinha ninguém pobre. E eu falava, não é isso. Eu já levantei no meio de curso, no final, eu já estava estressada já, porque eu não achava o caminho das pedras. A mentoria começava, o cara começava a falar, eu já levantava. É igual quando o cara vai cortar seu cabelo, vai fazer o cabelo. Na hora que o cara pega na tesoura, você já sabe se o corte vai sair bom ou ruim. A manicure pega no alicate, você já sabe se vai sair uns bifes dali ou não. E aí eu já fazia isso, eu já nem perdia mais tempo. Eu perdia dinheiro, mas não perdia tempo. Quando o cara começava a falar, eu levantava. Levantava e ia embora. Aí não sei lá, falei, não, perder meu tempo aqui no meu sábado, meu domingo, meia-noite, estou fora. Então é simples. Fora isso, depois que você pega toda essa logística, que você consegue entender, testar, como o Robson falou aí, que é bom de testar, conseguiu sair de um capital legal e fez mais de 500% em cima dele, existe a índole e o caráter da pessoa. Hoje em dia a gente tem internet na mão. Então, inclusive, ao sair da aula, vocês vão lá e pegam meu nome, como está escrito aí, Ingrid Raiza, e vai lá e coloca essa questão nas redes sociais, no Reclame Aqui. E olha lá quantas reclamações eu tenho, quantos alunos estão reclamando da minha mentoria, quantas pessoas estão reclamando de parcerias que fizeram comigo, da minha mesa operatória, dos meus projetos. Vai lá olhar quantas pessoas estão reclamando. E pega um outro trader comum que vocês conhecem, que segue, que estão em grupo, ou que já ouviram falar, e vai colocar o nome lá. Então é simples, quando vocês vão entrar, comprar alguma coisa, vão fazer alguma coisa, a gente pesquisa. Mas a gente não faz isso por quê? Porque a gente procrastina. E muitas das vezes isso por autossabotagem, porque você quer tanto que aquilo dê certo, que você ignora as coisas básicas que estão na sua cara. Tanto que às vezes eu faço uma mentoria, converso com um aluno, converso com outro, e aí o aluno vem e conversa e me fala, cara, professora, estava na minha cara, eu não quis enxergar. Hoje a gente conversando com o Marcelo, inclusive hoje também, ele falava, por que eu não ouvi o que você disse? Por que eu gastei tanto dinheiro com banca? Por que eu fiz isso e aquilo? Eu não vim logo para a mentoria individual, professora. Eu precisava disso, isso, isso e isso. Falei, porque você precisava passar por isso. Infelizmente, uma hora você investiu muita grana no mercado e esqueceu de investir em conhecimento, porque com conhecimento você pega um capital baixo, como o Robson falou, e transforma em 500% mais. Agora, pode ter o dinheiro que for no mercado. Se você não tiver conhecimento, você não vai fazer dinheiro. E, infelizmente, só para vocês terem uma ideia, eu vou conversando com as pessoas, em modo geral, alunos, todos os meus alunos, eles vão primeiro para a sala de sinal, para fazer dinheiro, para depois vir para o mercado. Gente, calma, fazer dinheiro é o seu último passo, meu querido. Se você já faz dinheiro, você não precisa de mentoria, porque esse é o objetivo, é estudar para fazer dinheiro. Então, se você está fazendo,
você está colocando a carroça na frente dos bois. Você está primeiro colocando dinheiro em banca, colocando dinheiro, mais uma vez, em uma sala, e olha que a sala é minha, eu ganho muito bem, as mensalidades são altas, eu ganho bastante dinheiro com a sala de sinal, mas não é o certo com o meu aluno. O certo é você investir em conhecimento, com o conhecimento que você tem, você faz dinheiro. E aí a maioria das pessoas faz o caminho contrário, mas são 97%. Se eu pegar meu histórico e mandar para vocês de conversa com os alunos, todo mundo quer investir em banca e menos conhecimento possível. Então, vai para a mentoria gravada, vai para a sala de sinal, mas está com uma banca gigantesca e perde. O pior de tudo é isso, e perde a grana. E aí continua aquela procrastinação. Mas porque primeiro quer resolver um problema que para você resolver precisa de conhecimento. E aí a gente entra num ciclo vicioso de perder dinheiro e ali chega um momento que você basicamente não tem condição já de reverter a situação, porque a sua questão financeira já foi totalmente abalada, ou já chega numa mentoria prata, uma mentoria individual, já chega tendo que correr atrás do rabo. Aí é mais complicado. Por quê? Porque aí envolve mais uma vez o psicológico. Né? A pessoa já chega com o psicológico abalado, como é que você vai fazer? É mais difícil trabalhar. Então, assim, tudo que forem fazer, pensa, coloca no papel. Eu falo que é sempre muito legal escrever. Coloca no papel porque você vai entender, por exemplo, cara, se eu tenho um dado de que 3% vive no mercado financeiro e um dado importante, esses 3% são anônimos, porque envolve segurança. Ontem mesmo um trader virou para mim, entrou em contato comigo e eu conversei com o cara normalmente, achando que não era um trader, apesar que ele não é mesmo, mas se denomina trader. E aí ele me perguntou no final de tudo que ele me perguntou se eu falava algumas coisas na minha mentoria, e tá tudo lá no YouTube, tudo isso que eu te falei. E aí ele me solta você tem medo de morrer? Não, eu falei, se eu tivesse medo de morrer, eu não tinha nascido. Mas por que você está me perguntando isso? Aí ele foi falar, você não pode revelar certas coisas do trading, como, por exemplo, eu já revelei o salário que os traders ganham com o mercado financeiro, com venda de curso, de robô, eu faço todos esses cálculos, eu mando vocês procurarem no Reclame Aqui, e aí, é claro, isso gera atrito, e gera mesmo, eu já saí corrida do Rio de Janeiro, como o colega aí comentou, inclusive o cara que me ameaçou está preso porque matou um trader e tentou matar mais dois, eu estava ali na listinha, bonitinha dele também, mas saí antes que dividir os tiros aí com o finado Peçanha. Então, assim, isso acontece, mas é a realidade. Eu estou aqui para dar uma mentoria e eu não vou esconder os fatos do mercado, vocês precisam saber. Mas não é tão difícil pensar. Então, eu tenho certeza que quem já passou pelo mercado deve estar idealizando. Cara, por que eu não vi? Pega quem já fez algum curso, alguma coisa, ou segue alguém, pega o nominho da pessoa e coloca lá, Reclame Aqui, digita o nome da pessoa. Você vai ver como é fácil saber que aquilo é um charlatão. Porque está lá. Né? O grupo daquela pessoa ela é fechada. Por que a pessoa fecha o grupo? Cara, meu grupo hoje, eu tive uma conversa até com o Diogo aí. Eu falou, professor, as pessoas do seu grupo elogiam tanto que a gente chega a pensar que trabalha com você, que está vendendo alguma coisa para você. E eu falo, pior que não. É porque são gratidão mesmo. Algumas pessoas que o Diogo colocou chegam a comentar, porque parece mesmo, literalmente. Eu concordo com o Diogo. Parece mesmo, mas não é. Né? A Poliana, por exemplo, que eu nem sei citar aqui, uma menina que trabalha numa área rural, e hoje ela conseguiu resolver questões da vida dela, tá aí o Matheus, a prova do irmão dele aí, que não é meu funcionário, que é irmão dele, que inclusive o Matheus está aqui fazendo, mas sempre que ele pode, ele está falando de mim, ele falou, professor, se eu pudesse, eu tatuava teu nome na testa. Ele até brinca, fala, se não fosse para a Dani não ficasse com ciúme de mim, eu ia tatuar teu nome na testa. Porque onde eu for, eu vou falar de você, eu vou falar o que você está fazendo na minha vida. E ele ainda, inclusive, colocou aí, eu falo nos meus ombros, que ele disse, na hora que você transformar a vida do meu irmão, aí é que eu vou falar mesmo, porque ainda tem a minha, você ainda vai fazer isso pelo meu irmão também, e assim sucessivamente. Então, isso é o quê? Se eu não tenho que esconder, meu grupo é aberto. Então, se você tem um trader que o grupo dele é fechado, tá? Por que as pessoas não podem falar? Por que as pessoas fecham os comentários? Agora mesmo tem uma chuva de traders aí fazendo mentorias, né? Que é o segundo semestre aí. E aí você entra no Instagram, eles anunciam a mentoria, tá aí no tráfego pago, mas quando você entra no Instagram dele, eles fecharam os comentários. Por quê? Porque ele está vendendo uma coisa e se deixar os comentários abertos vai dar ruim, né? Porque aí os antigos pessoas vão lá e vão fazer o quê? Vão comentar. Eu falo que se um dia eu tiver que fechar minhas redes sociais, eu mudo de profissão, né? Eu lembro que quando eu mentoriei o goleiro Bruno, a primeira coisa que a minha assessoria de imprensa e meu marketing falou é fecha suas redes sociais. Eu falei, por quê? Eu não devo nada a ninguém. Eu faço o que eu quiser da minha vida. E a pessoa vai se meter na minha vida porque o fato de eu mentorear o Bruno tá fazendo o quê com a vida da pessoa? Estou lesando quem? Estou lesando ninguém. Por que eu vou esconder? E eu não escondi, não fechei minhas redes sociais. Eu me recuso em qualquer situação da minha vida a fechar minha rede social ou grupo. Eu não odeio fechar grupo. As pessoas têm que conversar. Até porque eu gosto de desmascarar certos traders. Inclusive o trader que comentaram aí, referente ao que ele estava fazendo no meu grupo, hoje ele é meu aluno da mentoria individual. Eu conversei numa boa com ele no privado
Você não precisa fazer isso, você pode fazer isso de uma forma correta. Você pode realmente ganhar dinheiro, você pode realmente fazer dinheiro e pode realmente ensinar as pessoas, e aí você vai entender que você não pode usar o robô, você não pode instalar indicador, é proibido, por isso que você vive com as suas contas bloqueadas. Eu fui conversar com ele, abri um match na maior boa vontade da vida, operei com ele, ele falou, cara, isso que você faz não é de Deus. Eu falei, é de Deus sim, o que tu faz é que não é de Deus. Então começa a cair no caminho da luz. Ele vai começar segunda-feira a mentoria individual comigo, para justamente não precisar mais fazer isso, porque ele mesmo disse que não achava ser real a possibilidade de ganhar dinheiro com aquilo, até que ele me viu fazer presencial para ele. Falei, então para com isso. Aquele outro rapaz que deu o golpe numa senhora lá no grupo também, ele também, tirei uma tarde inteira, 3 horas, ele não vai fazer mentoria comigo, mas tirei 3 horas do meu dia, sentei com ele e falei, cara, deixa eu te ensinar, te dar algumas coisas, que pelo menos você não engana as pessoas, você vai lá e ensina uma coisa que é real, ou faz o que é real, e aí você tem a possibilidade de não precisar dar golpe em ninguém, assim sucessivamente. Então, assim, não é só uma questão de crítica. Recente, agora, colocaram uma mensagem no grupo, tiraram do grupo, vieram no meu privado, e colocaram assim, me chamaram de golpista, de não sei o quê, de tudo que vocês imaginarem. Eu chamei a pessoa e falei assim, vem cá, você já fez alguma coisa comigo? Na maior calma, minha esposa fala, como é que você consegue? Aí ele, não, eu falei, então por que você está me misturando com quem te deu golpe, com quem você fez mentoria, ou sei lá que tipo de golpe você tomou? Ele, porque todo mundo é igual. Eu falei, todo mundo é igual, o caminhão cheio de japonês. É igual. Eu não sou igual a ninguém. Você está falando e você não está perdendo uma grande oportunidade. Posso te provar que eu não sou? Aí ele prova. Eu falei, só se a gente fizer um acordo. Ele colocou. Eu falei, se eu te provar que eu não sou, um dia, quando eu entrar em uma live aberta, eu vou te mandar o link. E você vai se desculpar comigo na frente de todo mundo. Você foi comentar no meu Instagram, na frente de todo mundo, então você tem que se desculpar na frente de todo mundo. Eu fiz ali 3 horinhas com ele também, e hoje ele está na minha mentoria individual. Mas muitas vezes as pessoas, mesmo quem está no meio, não acredita no mercado financeiro. Então, dá para vocês não caírem em golpes com uma coisa muito fácil e não se vender muito às ilusões da facilidade. Não é fácil. É um mercado financeiro, eu não vou vender sonhos, eu não faço exposição de dinheiro porque eu sou investidora, então eu não gasto dinheiro errado. Então, vocês não vão me ver luxando. Minha casa é alugada, meu carro é alugado, moro bem, minha casa é boa, meu carro é bom, vivo bem, tenho bolsa de marca, mas comprei, inclusive, nos leilão da Receita Federal, que o povo tenta entrar com as bolsas sem pagar imposto, aí a Receita vai lá, vende mais barato que a pessoa comprou, e eu vou lá e compro. Tem Louis Vuitton, tem Vitor Hugo, tem tudo, mas não tenho coragem de dar o dinheiro que eles cobram aqui, não. Mas quando cai em leilão, vou lá e compro linda. Meu carro é alugado, minha casa é alugada, recentemente eu fiz uns stories de pergunta, e eu acho mais engraçado que, assim, a cada 10 perguntas, uma era, professora, mostra a sua casa. Professora, qual é o seu carro? Eu nem respondo esse tipo de pergunta, mas matando a curiosidade de algumas pessoas, eu até abri. Ali eu estava na minha área de lazer, acabei abrindo e olha, a gente precisa matar a vontade de ver a minha casa, que essa aqui é a minha casa. Mas eu não vou fazer isso porque não é a postura de um investidor e não é a postura que eu quero trazer para vocês também. Não quer dizer que a gente não tenha que viver, mas precisa saber como viver, e se você souber que você vive melhor do que você viveria gastando errado. Você vive com menos e acaba vivendo melhor. Mas a primeira idealização é que vocês tenham essa familiaridade com o mercado e tenha toda essa noção do que a gente está falando. E que pegue tudo que a gente estudar aqui e da maneira que a gente colocar aqui. Eu quero que vocês entendam, eu não criei tudo sozinha, eu contratei pessoas para estar comigo, não fiz do mercado financeiro uma roleta russa, então eu não entendia de matemática, eu contratei 2 matemáticos e 2 contadores. Dos matemáticos, 2, um deles é de números e o outro é de probabilidade, porque são as 2 coisas que a gente estuda dentro do mercado. Contratei 2 pessoas também que fazem análise gráfica, inclusive que criou alguns indicadores e fez o gráfico todo, do sistema gráfico todo do Banco Central. Também coloquei 2 contadores. Por que 2 contadores, professora? Porque eu queria fazer do mercado financeiro o que eu faço hoje, como se fosse a minha empresa. Tá? E todas as coisas que eu estudei, que eu criei, ela foi validada, como eu estava falando, com o Matheus, pelos meus TIs. Tá? Então, eu crio uma estratégia, eu passo para os TIs, eles analisam todos os gráficos, exatamente todos os gráficos, 5 anos para trás. Então, eu tenho uma estatística real das estratégias, o que funciona, o que não funciona, quantas vezes ela falha, quantas vezes não falha, quais são as nossas chances, as possibilidades. Então, tudo que foi dito aqui não é de uma forma amadora, não entendo de muita coisa, mas o que eu não entendia, eu contratei. Inclusive os meus psicólogos. Eu tenho um psicólogo, psicanalista, que eu estou trocando agora pela Michelle, que eu faço, e ao mesmo tempo eu estou fechando com ela para que toda mentoria minha, principalmente individual, eu levo a dificuldade do meu aluno, eu levo o comportamento, as perguntas, as situações, e como eu posso lidar, qual tipo de mensagem, qual livro eu deveria indicar, porque é muito importante. Então, eu vou entrar na psicologia de vocês, na gestão financeira de vocês, e assim sucessivamente. Mas tudo baseado com profissionais
qualificados, hoje, graças a Deus, com condição de ter profissionais cada vez melhores comigo, como a Michela Mares está aí. Então, tudo é baseado em profissionais renomados, profissionais reconhecidos e tudo muito bem desenhado, tudo muito bem estudado, para que os resultados sejam cada vez melhores que a gente tenha. Então, me perguntem tudo, vamos tirando as dúvidas, sigam, questionem, busquem. Terminou uma aula, a professora falou aquilo, fiquei confuso, vou lá dar uma olhada. E aí, na próxima aula, me questiona, pergunta, não vou me chatear, pelo contrário, eu vou me chatear se vocês ficarem calados, porque aí eu não vou alcançar o meu objetivo, que é fazer pessoas fazerem os 7º dígitos aí dentro do mercado. 7º dígito é o primeiro milhão, né? Eu preciso fazer isso para que minha carreira siga com excelência. Então, eu preciso que vocês entendam, eu preciso que vocês realmente façam dinheiro, e é por isso que eu estudei muito mais para dar mentoria do que até mesmo para fazer dinheiro. Acredito em vocês. Para eu fazer uma mentoria dessa, eu tive que entender como eu ia fazer para passar, como eu ia desmistificar o mercado. Então, vocês, quem não me conhece, não precisa ter medo, as minhas estratégias são facinhos. Para quem me conhece, até ri, porque as minhas estratégias têm nome de encaixe perfeito, que eu, inclusive, falo do tal 69, sanduíche, vela dieta, são tudo coisinhas assim fáceis de decorar, porque eu fui estudar da mentoria, eu fui estudar como fazer as pessoas entenderem uma coisa, brigar com o psicológico, brigar com a crença dos familiares em volta, né? Brigar contra a sociedade, brigar contra o nosso governo, brigar contra o psicológico da pessoa, uma cultura, um comportamento que ele tem desde quando nasceu. Então, eu fui entender como fazer isso. Quando eu me vi, eu já estava fazendo mais de cursos de novo, depois que, como disse, que era para mim estar na vida confortável, acabei me envolvendo de uma forma muito maior para dar mentoria do que para operar. Vocês não fazem ideia que eu sento para operar com o pé na mesa, mas eu vou dar mentoria, eu estou nem encostada na minha cadeira agora, mas quando eu vou operar, eu até deito a minha cadeira um pouquinho, porque eu e o gráfico que entende, mas eu preciso fazer com que vocês entendam isso. Então, tudo que vocês forem ter daqui para frente não é uma mentoria qualquer, é uma mentoria de alguém que fez hoje, para poder dar mentoria, mais de 12 cursos de gestão financeira, fiz curso de psicanalista para poder ver o que vocês precisam, qual é o motivo que o aluno está falando daquele jeito, por que ele está reagindo daquela forma, qual é o comportamento dele, a turma em modo geral, o que eu posso fazer para melhorar isso, o que eu tenho que provar, qual a próxima aula que eu vou dar, mediante a dificuldade que vocês têm. Todas as aulas de vocês, eu reassisto todas elas e crio relações, relatório dela, mando para os meus psicanalistas, inclusive agora a própria Michela Mares, para ela entender o que está acontecendo, mando as aulas de vocês para poder ver qual a melhor maneira de colocar isso em vocês. Então, eu vou fazer a minha parte, vou dar o meu sangue, eu até brinco, falo muito para vocês a questão do comprometimento e do envolvimento, né? Eu dou o exemplo muito do café da manhã, que a galinha dá o ovo e o porco dá o bacon, não é isso? Então, a galinha ela está envolvida, porque ela tem um processo natural, independente dela dar o ovo ou não, de botar o ovo, né? É um processo natural. Então, ela se torna envolvida no processo. O porco, o bacon, ele precisa dar o sangue, a pele, para que aquele procedimento, aquele café da manhã aconteça. Então, existe uma diferença entre estar comprometido e estar envolvido. Eu estou 100% comprometida, eu diria que até muito mais do que 100% comprometida com vocês. A ponto da minha esposa falar que eu vou ter que comprar uma cama maior, porque daqui a pouco vai ter aluno até na cama dormindo com a gente, porque onde eu vou tem aluno. Eu estou em festa, estou falando com o aluno. Estava no feriado falando com o aluno, fazendo gerenciamento. Até porque eu amo isso, e eu não tenho com quem conversar que não seja meus alunos, porque assim como vocês, também não é diferente na minha volta. Então, eu gosto, não é um desprazer de forma alguma ajudar vocês, ou falar do mercado, ou orientar, e, em principal, depois colher os frutos disso, vendo o resultado de vocês. Então, não se sintam acanhadas, e tudo que estiver aqui é de uma forma testada, estudada, criado por profissionais renomados, junto comigo, que eu não sabia fazer, o que não era da minha alçada, eu fui buscar. Então, eu não tenho dúvida dos nossos resultados, e eu costumo dizer que são 3 semanas para uma vida, ou uma vida por 3 semanas. Por que eu falo isso? Porque eu vou passar coisas para vocês fazerem. E aí vocês vão dizer para mim, Soronto, eu cheguei tão cansado do trabalho, acabou que eu nem treinei. Cara, fique cansado mesmo. Toma cafeína, começa a tomar café, fique em pé, estuda em pé para não dormir, porque é o que eu estou dizendo. É 3 semanas por uma vida inteira vocês vão deixar perder de regalias por causa de 3 semanas. Eu passei 1 ano e 2 meses estudando 18 horas por dia, de domingo a domingo, estudando, criando depois o que eu estou criando. 1 ano e 2 meses para estar aqui hoje, mentoreando vocês. Então, suguem, usem, abusem, e se for preciso, é 3 semanas. É muito mais fácil 3 semanas do que 1 ano e 2 meses. Então, eu vou cobrar, eu vou brigar,
Vou brigar muito. Quem participou das minhas outras mentorias aí, tem os amigos aí, deve ter falado. Ela briga mesmo, ela puxa a orelha, ela paga sapo, pago mesmo, no privado, no grupo, vou atrás. Se a pessoa for, professora, obrigada, saí de 1.000 para 3.000. Eu falei, como? Com mentira, com R$ 2 não tem como, porque você teria que ter dado não sei quantas entradas. Tá mentindo, pro teu histórico que eu quero ver. Brigo, tomo posse do dinheiro. Quando vocês fazem, não fico feliz quando faz muito dinheiro. Também não adianta me esconder, porque de vez em quando eu sorteio um para me ligar durante o dia, a pessoa acha que eu vou conversar potoca, eu vou lá e falo, abre aí comigo uma live, a pessoa vai toda feliz. Eu falo, agora abre o teu histórico, porque eu quero ver como é que é o valor que você está dando de entrada. E aí eu brigo mesmo, tomo posse, porque eu preciso que vocês tenham resultado. E eu sei que isso dá resultado. Eu sei o que eu criei, eu sei o que eu estudei, eu sei o esforço que eu tive para estar aqui, né? Então, hoje mesmo, a Marcela está aí kkk, porque eu mandei ele fazer uma coisa, hoje ele mandou, eu falei, por que você deu esse clique? Não, senhora, eu não resisti. Eu falei, não resistiu o quê? Aí ainda briguei com as entradas, né, Marcelo? Está aí rindo de mim. Marcelo, isso não era entrada, a gente está fazendo negócio, você está dando entrada. Não é nenhuma dessas coisas que você estava pensando. Bora, faz logo o que eu falei, para de mexer nesse gráfico. E aí eu brigo mesmo, porque eu tomo posse, e se vocês se frustram, a minha frustração é muito maior. Então eu vou pegar no pé, e eu quero que vocês suguem de mim, porque eu não sei o que está passando do outro lado da telinha. Então me perguntem mesmo, e ainda mais porque vocês têm a possibilidade de estar dentro dos meus projetos, que são projetos milionários. Somente os rapazes aí que estão querendo ir embora, é uma boa alavancagem, viu? Conseguir participar dos meus projetos para poder ir com bom dinheiro para fora. Então, estudem bastante para mudar a vida de vocês, para fazer da maneira que tem que fazer e levar em consideração que não é uma brincadeira, não foi brincando que isso saiu, não foi numa mesa de bar que essa mentoria saiu, e todo o estudo que eu vou passar para vocês foram em cima de coisas reais, concretas, dados reais, coisas reais, ok? Vamos lá, rapidinho. Ademir. Ademir, se apresenta, fala como me conheceu, o que te mais chamou a atenção e o que você espera desse mercado. Oi, Ingrid, tá me ouvindo? Estou. Eu te conheci eu acho que vai fazer uns 2 meses no YouTube. Infelizmente, eu queria ter conhecido antes. O mercado eu conheci de uma maneira muito errada, perdi muito dinheiro e segui alguns traders aí que ostentava, mas na verdade não ensinava nada, né? E eu comecei a acompanhar você, alguns vídeos, depois eu adquiri aquela mentoria gravada e agora estou aqui. Eu espero melhorar o meu psicológico e aprender com você a maneira que você opera, que é uma maneira fácil, não tem suporte, não tem resistência, é totalmente diferente de tudo daquilo que a gente viu e dá resultado, porque até hoje eu não tive resultado. Então eu quero fazer diferente, porque da maneira que eu venho fazendo, eu não tenho resultado. Vamos para cima. Vamos bem para cima. Adilson. Adilson, o que você espera desse mercado? O que você veio buscar e como você me conheceu? Oi, Ingrid, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, meu querido. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então, eu conheci você através de um amigo que me passou, porque quando ele falou que você tinha os resultados, que você tinha uma metodologia diferente, eu pedi o seu Instagram, entrei no seu Instagram e comecei a te seguir e participei, né? Até comentei com você um tempo atrás, que eu participei de uma live sua, que você ia operar e eu, saí de R$ 2 para R$ 2.000, né, na conta demo, fui para quase R$ 8.000. Aí eu falei, poxa, essa bola é diferente, e comecei a te seguir, entendeu? E o que eu espero do mercado é realmente, futuramente, né, que a gente está na relação aí, é futuramente viver do mercado mesmo, entendeu? Muito Então, bom. já participei Já de conseguiu algumas... ter algum resultado? Eu acho que você chegou a fazer a mentoria gravada, não fez? Sim, fiz. Teve algum Não, resultado? eu tive, mas foi o que você falou. Eu tive resultado sim, mas devolvi tudo novamente. Então, eu não segui o gerenciamento e é isso que eu vim buscar, entendeu? Aprender mesmo o gerenciamento, porque eu cheguei a sair de 500 para 1.200 me parece, em 7 dias. E depois eu simplesmente cliquei errado o valor e perdi minha banca. Foi isso. Muito bom. Camila. Oi, tudo bem? Camila, amiga do Hugo. Isso, eu vim por indicação Hoje eu e... briguei com o Hugo. novidade. Hoje eu briguei.
Tadinho, ele tá com a prima doente, e aí eu perguntei para ele, eu sou cruel, eu falei, você que tá tratando? Não. Você vai lá ficar com ela? Não. Você vai, então por que você não tá aqui? E professora, eu tô sem cabeça. Eu falei, pois é, pois arruma a cabeça. É, bem assim, pegar no Fiquei. pé mesmo. Então, eu já sou mais no mercado financeiro, por ter empresa e tal, mas eu sou um pouco conservadora. Então, eu vim mais para diversificar meus ativos mesmo, ter uma nova visão, uma nova forma de pensar e poder aprender com a melhor professora, né? Então, a gente já vem Muito bom. a gente já vem na parte boa antes de pegar o arriscado. É, aí já tem um monte de sofrido aqui, né? Todo mundo já, quase todo mundo já errou. Agora vamos partir para a parte boa, galera. Então, eu prefiro começar no bom. Muito bom, muito bom. Vamos para cima. Tô esperando você em Brasília. O Hugo falou para Ah, mim que você está programando de vir. vou ver se até mês que vem eu vou. Muito bem, chega aí. Vamos fazer Tá. bagunça. Um beijo. Um beijo. Carlos Henrique, Me ouve, Ingrid? ouço. Boa noite a todos. Boa noite, Carlos. Eu vim, Ingrid, eu tive o prazer de conversar pessoalmente com você, né? Vim a convite da Lilian, aí já conheço Vivi, já conheço Leina, já conheço Abner, Ah, tenho é, encontrado você com é o eles. que trabalha com a Lili, Isso, com a sua exatamente. esposa. É, isso mesmo. Aí estamos aqui os dois assistindo aí, escutando sua aula, e já com alguns pensamentos, já depois a gente vai conversar mais, Tô ver sabendo, algumas já fizeram alternativas. fofoca para mim já. Alô, você Até porque assistiu a aqui mentoria gravada que eu liberei para vocês, e a Lília disse para mim, já fofocou tudo. A Lília não tem papo na língua, não. já está contando tudo que está A acontecendo. Ingrid conversa com ele já está vendo, só fala disso e não sei o quê. E é isso mesmo, deixa ele. Na hora certa eu vou puxar ele. Não, e o que eu fico conversando muito com a Juliana aqui, que como somos dois, então dá para planejar aí um futuro bem diferente do que da É vida que a muito gente tem hoje. legal essa questão aí, é até bom falar com o pessoal, que a gente estava falando. Normalmente o familiar, a esposa, não sabe, ou não pode saber, ou não ajuda, ou não apoia, ou critica, enfim. E é muito legal, eu fico sempre, cada vez, falei para vocês aqui pessoalmente, e falo de novo, eu acho o máximo quando tem um casal, quando tem amigos, por isso que irmãos que estão juntos, porque aí é tudo muito mais fácil. Inclusive, dá para criar gerenciamentos incríveis, onde você consegue ter aí como se fosse uma mini mesa operatória mesmo, tá? É muito bom. Não, e vai dar Depois vamos certo. marcar Assim, de vocês você virem aqui de novo para a gente fazer esse... vamos sim, a gente vai se falar bastante ainda nessas próximas semanas. Vamos sim. E como é que tá a sua esposa? Empolgada também? Não, ela está aqui na minha frente, pode chamar ela que ela está Tá escutando aí. empolgada? Como é que é o nome dela mesmo? Juliana, Juliana, conta-me tudo, Juliana. Oi, Ingrid, tá me escutando? Assistiu às aulas também? Assisti, tô também pegando Cheia de planos firme, também? com certeza, sou super empolgada. Assim como alguns já falaram aqui, eu também sou super iniciante, não entendo muita coisa, vou fazer muita pergunta, eu acho. Tem Mas que eu tô fazer. super empolgada. Eu vim através, né, do Carlos, da Lili, da Leina, já tô bem íntima do Abner, e tô começando a gostar, eu assisti O bastante. Abner tomou conta de Brasília já, né? Foi, Tá mais presente com os meus amigos do que eu. ele é um máximo mesmo, ele é muito Claro que querido. ele está me substituindo. Enquanto eu estou trabalhando, ele está substituindo minha É, presença. ele é muito querido, mas estamos aqui, nós estamos cheios de planos já. Eu estava até falando para ele um dia desses que eu quero transformar isso na minha profissão, né? Eu sou Muito funcionária, bom. A gente tem projeto para mulheres grandes aí vindo, tá? Projeto ótimo, chamado maravilhoso. LMM, é um projeto que eu já queria tirar do papel há um tempo. Acabou Muito que alguns projetos engoliram ele, mas é um projeto chamado Lugar de Mulher no Mercado Financeiro. Então, excelente. fica muito aí, porque a gente tem projeto novo chegando. Ótimo, tá tudo do seu lado, com certeza. Muito Mas bom. é um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Muito bom, querida. Diogo está embarcado, né, Diogo? Não, No meio do mar? não, desembarquei na sexta-feira. Ah, você desembarcou? Eu consegui desembarcar na sexta-feira, vou ficar uma semana em terra. Aí a gente trocou uma ideia no domingo, né, ontem. E aí acabei me animando, conversei também com a minha mulher e ela também me apoiou e eu resolvi, vamos fazer Isso é bom, põe ela aí do lado também, ó. Quem sabe ela não está aí no meu projeto. Já põe para assistir contigo. Ela é dentista, ela leva muito jeito para a profissão dela, e essa parte mais de gráfico, número, é mais a minha área mesmo. Mas você não precisa deixar a profissão, manda ela ficar aí que vai dar bom. Não, vai dar bom, com certeza. E aí, sim, resumindo, eu conheci você já tem mais ou menos 1 ano e meio, quase 2. Foi através de um colega do trabalho também. Eu já com um tempo, fui maratonando seus vídeos no YouTube, né? Já tinha mais ou menos uma ideia sobre a igrejinha, o EITA. E aí, esse ano, eu resolvi ter uma parada no mercado de OB. E aí, me voltei um pouco para cripto. E aí, desse ano, eu resolvi voltar a aprender direito, né? E não queria seguir esses traders famosinhos que têm a intenção de mais vender curso do que entregar realmente conhecimento. Bom, como não tinha dúvida, eu resolvi seguir a sua linha
vim caladinho, né? Assim, vim só te acompanhando aos poucos, mas eu observo bastante, assim, do seu comportamento, da sua didática. É isso. Eu vim aprender mais um pouquinho e vim tentar contribuir também de alguma forma para o grupo também. Muito bom, muito bem. Ida? Oi. Oi. Ida que está no Japão, olha isso. Olha onde a eu gente tô no está chegando, Japão. né, Ida? Eu tô no Japão e, na verdade, eu tô aqui no estacionamento, chegando no trabalho. Pedi para entrar mais tarde só para poder acompanhar aqui a mentoria com vocês. Aqui, estou aqui parada, aguardando. Assim como algumas pessoas comentaram, né, eu também sou zero no assunto, mas estou de coração e mente aberta para aprender tudo, quero absorver o máximo possível e transformar minha vida, a vida da minha família também. Já fazem 4 anos que eu não vou ao Brasil e eu tô com muita vontade de ir, então eu preciso ganhar dinheiro logo. Eu ia perguntar agora, você também está querendo voltar para o Brasil igual o Léo ou só vinha a passeio? Eu tô querendo voltar para o Brasil. O Léo, eu falei para ele que ele está com a sorte grande, que a mãe dele mora aqui em Brasília, né? Ele voltando, ele vai voltar para cá. Eu sou de Uberlândia, sou quase vizinha aí. Pertinho também. Sim, muito obrigada, gente. E eu conto com você e também com essa galera aí, que é alto astral, né? Galera positiva, e é isso que a gente precisa para fazer a diferença. Muito obrigada. Bem. Obrigada a você, meu querida. Mas Júnior Borges já me segue há um tempão, teve que ficar afastado, essa mentoria já era para ter acontecido, né, Júnior? Oi, boa noite a todos aí. Pois é, eu te conheci tem um ano e pouco que eu conheci esse mercado. Aí logo depois eu conheci você no Instagram, comecei a seguir, a gente começou a conversar e aqui estamos, né? Muito bom, muito bem. Você trabalha com caminhão, né? Eu fiquei 7 anos com caminhão, aí hoje eu tomando conta de uma fazenda aqui perto de Goiânia. Minha mentoria passada tinha um rapaz que mexia com caminhão também. Isso. Na verdade eu falo perto de Goiânia, mas estou 300 km de Goiânia. Tá perto, hein? Tem como dar um pulinho aqui. Eu vou em Brasília de vez em quando. E nunca veio aqui? Então, o período que eu estava indo aí, eu não conhecia você. Mas eu tenho que ir, porque tem um pessoal que faz um serviço pra gente. Aí de ano em ano eu tenho que estar voltando aí, sabe? Pois então já venha com data marcada para poder estudar. Com certeza. Muito bem. Venha. Quando você tiver que fazer alguma coisa aqui, venha você para fazer, para poder a gente estudar e te conhecer também. Positivo. Ei, seja bem-vindo, Júnior. Por que você está Marcelo José. Opa, boa noite. Marcelo, que também esteve comigo aí no domingo, Marcelo e o Diogo. Nossa, muito bom, hein? Estou um pouco perplexo aqui ainda. Com tudo, né, Marcelo? Sim, nossa, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Um pouco meio sem palavras, realmente, para esse momento. Mas estou muito feliz. Essa mentoria acho que vai ser um divisor, realmente, de água, assim, independente da individual, porque pela introdução aqui vai ser show de bola demais. E é o que realmente estava faltando. Acredito que na vida de todos, né? A gente até conversou sobre você falando assim, eu quero que você participe da Prata para você poder ver o que os outros estão passando e tal, e parece que não foge muito da realidade, né? De um do outro. Não, todo mundo passa pelas mesmas coisas, é tudo igual. Por isso que é interessante, sempre que tem, mesmo quem está na individual, eu sempre proponho estar nas mentorias, porque faz um diferencial enorme perto do que a gente conversou ontem e hoje. Né? Olha só, para você ver aí tudo que a gente conversou, e você vê que é um padrão. Sim, exatamente o que você falou no final de semana. Exatamente. E a gente se sente muito... eu que agradeço, de coração. E esse, tipo assim, né, esse bate-papo faz você se sentir muito amparado, né? Muito amparado, né? Porque a gente muitos não tem esse amparo e esse apoio, né? Então, eu falo que é por isso que eu fico muito aqui também. Normalmente eu sempre me estendo, porque eu adoro. Até eu fico aqui por isso. Também. Mas é muito bom, muito bom. Estou muito feliz. Seja bem-vindo, Marcelo. E amanhã a gente tem trabalho pesado, hein? Se Deus quiser, vamos arregaçar tudo. Muito bem. Matheus? Ô, professora, coloca a gente nesse trabalho pesado aí também, poxa. Gente, você fala muito igual o Ávido, os meninos que andam com a Ávido, deve estar todo mundo aí, fala muito igual, é muito engraçado. O Carlos aí, a esposa dele, a Vivi, eu acho que a Lili saiu até, mas é muito engraçado, é muito parecido, meu Deus. A minha voz é um pouco mais aguda que a dele. Aí eu tenho um tio, irmão do meu pai,
E quando a gente tá falando junto no telefone, aí você não consegue saber quem que tá falando mesmo. Os dois falam No áudio alto, da os dois falam família tem que olhar o nome, né? o quê? No áudio do grupo da família tem que olhar o nome, senão Exatamente, muito legal. exatamente. Você tem que vir visitar seu irmão, ó, já pega o bonde, já chega Sim, junto. bom demais. Assim que eu puder, eu estarei aí com o maior prazer, sim, para dar um abraço nele. Já tô com muita saudade, já falei para ele. E ele é animado, né? A gente fica aí, quando ele não vem, eu ligo para ele. Eu falo, você não vai vir hoje, não? Ele, não, eu Então, vou deixar você descansar um pouco, eu já fiz muito essa semana, eu vou tirar esse dia para mim. Ele, então e passa aqui, pelo menos para conversar, que ele é animado demais. ué, tomar um café. Dia 16 é sexta-feira agora, aniversário dele. É aniversário dele. É. Ele tá bem pertinho aqui de casa. Ah, que legal, puxa vida. Tá bem Então, perto. e eu tô querendo mudar, assim, sabe, de área. E eu descobri isso daí e eu tô querendo sair um pouco da área de TI, voltados para redes, né? Sim. E mudar um pouco, sabe, Ingrid? Então eu tô querendo mergulhar mesmo de cabeça nessa IKEA aí. E aproveitar o máximo que der, né? Enquanto durar. Muito bom. Tá de portas abertas aqui, tá? Poxa, muito obrigado Seja mesmo. E quando bem-vindo, vier, assim como seu irmão. obrigado, obrigado. E quando vier para São Paulo, será muito bem-vindo aqui também, viu? Já falei que eu queria ir conhecer sua mãe, que eu acho o máximo ela falando com o Abner. Com certeza, vai ser o maior prazer. Ela já gosta muito de você já. Ela manda beijo para mim direto pelo Abner. Ele fala, minha mãe mandou um beijo. Ele manda mensagem para dizer que sua mãe mandou um beijo. É bom demais, olha que legal. Muito bom. Fico feliz que você esteja por aqui. Obrigado. Robson, Oi, Ingrid, boa noite. Então, boa noite, é, Robson, como estamos? estamos bem, graças a Deus. Mais uma meta alcançada, né, de estar participando dessa mentoria com você. E espero que seja uma virada de chave, um divisor de águas para mim. Quero ter isso como uma profissão. E muito feliz por ser você como mentora, Ingrid. Eu só tenho a agradecer. E quando estiver em São Paulo aqui, não esqueça o pessoal de Santos aqui. Não, sempre que eu viajo, eu aviso onde eu estou. Eu vou Tá, possivelmente agora, já de primeira mão, avisar vocês. A gente vai estar com o projeto aí, possivelmente a gente vai estar com um programa aí. E aí, para sorte de vocês de São Paulo, a gravação é aí. Então, eu vou viver em São Paulo e aqui. tá. E também, né, ô Ingrid, quero participar dos teus projetos também. Depois Vamos para cima. Tá, Vamos com tudo. tá certo. Me conheceu como, Robson? Pela internet, através no YouTube por lives, né? Através das lives, eu comecei a assistir tuas lives. Tem uma lives lá que é 3 horas. E eu ficava Uhum. por aí, umas lives aí. Eu ficava ouvindo a live, às vezes não conseguia ver tudo num dia, terminava no outro dia. E eu via o questionamento que você fazia com os alunos te perguntando, e eu depois foi a sala de sinais, mas eu pensei, cara, eu quero aprender como faz, né? Se eu quiser entrar no mercado, eu tenho que aprender como que ela faz. E aí foi um empurrãozinho também do Abner, da Poliana, aí foi aí que eu cheguei na prata. Eu não quis fazer nem a gravada, já direto na prata. Muito bom. O mais legal de tudo de vocês que participaram da sala antes de fazer a mentoria é que vocês vão ver a importância da mentoria para a sala de sinal. O estrago que vocês fazem na sala de sinal é maior com a mentoria, com o gerenciamento, com os entendimentos, do que sem ela. É muito mais aproveitoso. Aí vale a pena. Entendi. Ok? Ok. Seja bem-vindo, Robson. Obrigado. Wanderleia, suprindo as suas expectativas. O microfone está desligado, Wanderleia. Oi, sim, sim. Tudo que eu esperava e mais um pouco. Vou só ouvir por enquanto, mas é exatamente o que eu imaginava, que é tudo isso que eles estão falando e mais um pouco ainda. Muito bem. Minhas expectativas tá no auge. Meu coração bate acelerado. Muito bom, muito Muito bom. feliz mesmo, muito feliz de estar com vocês, com esse pessoal, todo mundo com o mesmo objetivo, todo mundo querendo aprender, e com certeza tu vai mudar a vida de muita gente que está nesse grupo aí, isso eu tenho certeza. Esse é o objetivo. E que Deus te ilumine muito e te dê muita saúde para tu conseguir aguentar nós, né? Tem que me dar condicionamento físico, eu tô muito Isso. sedentária, fui fazer uma caminhada, minha mulher teve que me voltar arrastando, eu e meu show. E eu tô louca para ganhar um dinheirinho para te mandar um iFood. Tem que mandar meu iFood, não vou esquecer mandar a parte do sim. iFood, não. Vou mandar sim, meu sonho é te mandar um iFood. Muito bom. Certo? Vou cobrar, ainda bem que tá gravado.
Não, pode cobrar. Eu quero muito te mandar. E se Deus me ajudar, não vai ser só um, vai ser vários. Muito bom. Agora eu Certo? gostei. Aham. Vou Viviane, te mandar não sei se teria como mandar, se você já comeu paçoca de pinhão. nunca comi. Então, Então já manda. quero te mandar para te ver uma delícia de Santa Catarina. Muito bom. Eu fui para Minas agora na casa da minha sogra, aí eu paro nos postos que a gente foi de carro. E aí eu comprei tanto doce de coisa de Minas, você nem imagina. Estou aqui, vou pegar uns 10 quilos. Mas tá valendo, né? Importante é ser feliz. É verdade. Muito bom. Obrigada, Viviane, muito, muito obrigada. nada, minha querida. Oi, Vivi, Ingrid, tudo bem? Vivi também está cuidando do Abner aqui, né, Vivi? Tô sim, não querido. Tudo O bem, Abner tomou Ingrid? conta do Lago Norte, né, já. Até do bar de não sei o quê. Professora, me ajuda a divulgar um bar. Eu falei, que bar, Abner? O bar de uma mulher que eu fui, mó legal, mas ele estava vazio. Eu falei, vamos divulgar esse bar, então. Ele está sem dormir por Ah, causa o do bar da mulher. O Abner. ele é ótimo, muito, muito gentil, muito querido. A gente adora sair Diga-me, com ele. Vivi, estudou? Estudei sim, assisti todas as aulas. Estou gostando muito. Perdeu Eu o também medo sou do mercado? iniciante, né? Estou aprendendo tudo agora. E estou bem empolgada, assim. Eu já durmo e acordo pensando no mercado. Eu já acordo, já Isso é ligo, bom, isso eu é já bom. assisto a aula de novo. Estou bem feliz. E conheci a Ingrid, né? Através da Lena, que é uma querida também, está até aqui comigo hoje. Você está aí, sem vergonha, não me deu uma ligação hoje. Hoje eu até estava falando agora há pouco, falei, gente, a Lena não me ligou hoje, eu vou terminar a aula, mandar mensagem brigando. Liga todo dia, hoje não ligou, achei até que tinha morrido. Estou sumida até quarta-feira. Por causa de quê? Depois a gente conversa no privado. Eu vou contar para a galera depois. Então é isso, Ingrid, eu estou muito feliz mesmo, muito encantada com tudo que eu estou aprendendo, e eu quero que essa seja a minha profissão. Me trouxe, assim, um sabor novo para a vida e eu estou gostando muito. Pois deixa a Lena aí amanhã e vem para cá estudar. Vou Está sim, trancada obrigada. aí. Põe ela para descer com os cachorros, dá uma utilidade para ela pública. Não, pode deixar, vou sim. Obrigada pelo convite. Nada, meu querido. Gente, então é isso. Alguém quer me fazer alguma pergunta? Não? Ninguém? Tudo certo? Então, amanhã a gente já vai começar a falar sobre rendas passivas, rendas ativas, bens passivos, bens ativos, o que a gente vai trabalhar dentro do mercado. Vamos conversar um pouco sobre as possibilidades de rentabilidade, mostrar para vocês dar valor ao dinheiro, não única e exclusivamente falar de produzir, mas onde realocar, por quê, dando valor a ele, tá bom? Beijo para vocês e até amanhã. Um beijo maravilhoso, até amanhã. Até, o hábito. Beijo, professora. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite.